Por que eu faço guias de WoW e por que guia é tão importante? Isso não foi uma pergunta que me fizeram, mas foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo e que foi surpreendentemente mais fácil de eu responder, porque para mim era bem óbvio qual que é o motivo que eu estava fazendo isso daqui. Os primeiros guias, na verdade, que eu falo que eu acompanhei, eles não foram necessariamente de WoW, foram de outros jogos, porque é muito mais fácil de você encontrar informações na internet, principalmente quando ficou muito mais comum você utilizar o YouTube. A princípio, eu imagino que parte do pessoal que assiste sabe disso daqui também. Nós utilizávamos muito revistas, para poder saber como funcionaria alguma coisa em um jogo ou outro. E tudo isso daqui era muito imprático. Com o advento do YouTube e de outros sites da internet, é muito mais fácil de você encontrar lugares específicos para cada coisa específica que você quer. E aí é mais fácil de encontrar guias também. Eu lembro de procurar guias de Ragnarok Online, eu lembro de procurar guias sobre Perfect World, outros jogos, Age of Mythology, StarCraft, qualquer coisa que eu tivesse dúvida, que eu não tivesse ideia de que eu estou tentando aproveitar 100% do que eu poderia estar fazendo dentro do jogo, eu procurava um guia por algum site externo para poder aprender isso daí. Os meus primeiros guias, os que eu fiz, não foram pro YouTube. Os primeiros guias eles foram bloco de notas, na verdade para mim. Porque é esse o motivo que eu faço guias, pelo menos o motivo que eu comecei a fazer. Eu fazia guias para mim mesmo. Eles auxiliavam para poder entender algumas coisas fora do jogo, com uma perspectiva de uma terceira pessoa. A base para poder criar guias era exatamente a mesma coisa de quando eu era mais novo e eu precisava estudar para alguma coisa que eu não sabia na escola. Uma das maneiras fáceis de fazer isso daqui é você explicar para você mesmo aquilo, tentando ir pelos mínimos detalhes, coisas tipo agir como se você não soubesse do que você está falando. É uma coisa meio falando com você mesmo, mas era justamente isso. Você acabava escrevendo de uma maneira que você tivesse que explicar para uma outra pessoa. E o que acontecia naturalmente é que você chegava, por exemplo, numa sala de aula e outras pessoas que tinham dúvida, e aí era a hora que você tinha para poder mostrar que não, realmente eu sei do assunto, e você parava para poder explicar para as pessoas que tinham dúvidas também. E naquele momento você sabia se você ia ir bem ou mal em determinada prova que você fosse fazer. Então os guias, não só de WoW, mas de outras coisas, como eu falei para vocês, as primeiras coisas que eu fiz foi justamente em bloco de notas. Meu computador é lotado de bloco de notas, de arquivos de bloco de notas, para poder escrever cada uma das coisas que eu acabo pensando, que eu quero lembrar. E é natural que eu sempre vou fazer isso daqui quando eu tenho alguma dúvida ou quero organizar a minha linha de raciocínio. Então os primeiros guias que tiveram do WoW, eles não vieram para o YouTube. Eles ficaram feitos em arquivos do Google Drive, bloco de notas, como eu disse, Word. E tudo isso daqui era para poder facilitar a minha linha de raciocínio na hora da criação de algum personagem. Então se eu tinha dúvida sobre alguma build que eu ia usar, sobre como funcionaria alguma mecânica, sobre equipamentos específicos, tudo isso daqui era parte que eu colocava dentro de um arquivo só para poder ter um ponto de referência na hora que eu estava jogando. Isso servia para poder otimizar o meu tempo, porque sempre estou fazendo alguma outra coisa, não é que eu estou jogando sempre. E para poder tentar, eu sentia que eu estava fazendo progresso quando eu conseguia seguir alguns pontos específicos de cada um dos guias. Essa perspectiva terceira pessoa vocês podem encontrar, inclusive, hoje no Warcraft, em raids, né, de corrida para o primeiro do mundo, para poder completar, quando você sempre tem aquela pessoa que ela não está participando da raid, mas ela é o que é chamado de coach, né, o técnico daquela guilda, que auxilia vendo uma perspectiva de fora o que está acontecendo naquele momento. Quando você está tão focado em alguma coisa, geralmente é mais difícil de você ter uma noção do quadro geral, e é comum você perder um pouco do foco quando você está fazendo isso daqui. Então, para isso que serve essa terceira pessoa. Quando você está fazendo um guia, é essencialmente a mesma coisa. Você está vendo de fora uma situação. Então, eu estou vendo de fora qual seria o melhor equipamento, eu estou vendo de fora qual seria a melhor situação para usar uma habilidade, e isso auxilia para quando eu começar a jogar, eu lembrar de alguma coisa que eu escrevi antes, que eu pensei antes, para poder passar. O ponto importante dos guias é que, por mais que eu faça, eu estou sempre aprendendo com guias de outras pessoas. Então, nós temos alguns outros criadores de conteúdo brasileiros que fazem isso daqui, muito mais criador de conteúdo dos Estados Unidos, de outros países. E eu vou dar um exemplo para vocês do Druida. Vocês provavelmente conhecem a pessoa que fala sobre bastante coisa sobre o Druida, é a Nagura, que é uma... eu não sei se ela é necessariamente americana, mas o conteúdo dela é em inglês. E ela faz até entrevistas com a Blizzard, participa de algumas coisas assim. Ela é uma jogadora de alto nível. E ela faz guias de druida. E eu tava vendo um dos guias dela, por curiosidade, porque é sempre bom, independente de eu estar jogando com a classe ou não, é sempre bom você saber como as outras classes funcionam.
E no guia dela ela falava sobre a utilização dos eclipses no druida de equilíbrio. E nesse caso aqui, o que ficou interessante para mim foi o seguinte, né? O eclipse, se vocês não sabem de druida de equilíbrio, eu vou dar uma breve explicação de como funcionariam os eclipses. Eclipse, então são duas fases, o solar e o lunar. O solar aumenta em 15% o dano de natureza e o lunar aumenta em 15% o dano arcano. Qual que era o ponto principal disso daqui? Quando você está em eclipse solar, você quer então usar habilidades de natureza, e quando você estiver em eclipse lunar, você usa habilidades arcanas, ou seja, ira no eclipse solar, não necessariamente, mas enfim, ira no eclipse solar, e no eclipse lunar você usaria fogo estelar. A única coisa é que o druida não possui só essas habilidades, ele possui outras habilidades que dão dano astral, então eles não dão dano nem de natureza, nem dano arcano. Uma das habilidades que a gente usa é o surto estelar, que acho que é o principal para poder gastar o recurso que você tem, e causa dano astral. E aí você pensa, pelo que o jogo te passa, bom, dentro do eclipse solar no lunar, tanto faz usar isso daqui, porque ele não está sofrendo benefícios de aumento de dano de natureza ou arcano. E o que foi interessante quando eu estava vendo o guia dela, isso eu não sabia, dano astral, na verdade, é a soma de dano... na verdade é como se fosse um dano solar, um dano de natureza e um dano arcano. Ou seja, quando você causa dano astral, você está causando esses dois tipos de dano. Ou seja, em eclipse solar, dano astral vai causar mais dano. Em eclipse lunar, dano astral vai causar mais dano. Mas o mais importante que isso é que existem algumas habilidades do druida que mantêm você nos dois eclipses ao mesmo tempo, que é, por exemplo, aquele Encarnação Escolhida de Eluna. Ou seja, se você está nos dois eclipses ao mesmo tempo, você consegue causar 15% de dano a mais de natureza, 15% de dano a mais de arcano. Como o astral tem esses dois danos embutidos, você vai causar 30% de dano a mais. E aí vem o ponto que é importante disso daqui. Eu sei qual a rotação de druida de equilíbrio. Eu não vou errar isso daqui só por não saber isso. Mas qual que é a graça de fazer uma coisa que você não sabe o porquê que você está fazendo? Pra mim, eu gosto muito de não só fazer a rotação ou fazer um personagem funcionar do jeito correto, mas eu gosto de entender o porquê que isso está acontecendo. O porquê que você usa uma habilidade depois da outra. E um grande pecado de guias escritos, o Warhead faz muito disso. Eles colocam a rotação, mas eles não explicam por que você está utilizando nessa sequência. Alguns guias explicam, tá? Não são todos eles, mas principalmente guias muito extensos, geralmente eles colocam na parte de rotação simplesmente uma habilidade depois da outra e não explicam por que você está utilizando isso. Então, por exemplo, Cavaleiro da Morte. Por que você usa várias vezes como é que chama? Death Coil? Eu não me recordo o nome em inglês e em português. Depois que você usa o Gárgula. E lá nos guias, eles falam para você usar 3 vezes ele e continuar gastando. Mas por quê? O que é importante de saber é assim, se você estiver fazendo isso daqui, ótimo. Mas no caso do Gárgula, você usa essa outra habilidade porque quanto mais você usar ela, mais forte o Gárgula fica. E no caso do Gárgula ainda tem isso escrito na descrição da habilidade, mas não é sempre que você tem essa opção de encontrar esse tipo de informação dentro do jogo. É chato você precisar de informações externas para poder fazer alguma coisa que originalmente você deveria saber só pelo cliente do WoW, né, por dentro do jogo. Mas é a realidade, por conta da quantidade de coisas que tem dentro do jogo. Muita coisa tem relação com a outra, uma coisa puxa a função de outra habilidade, então é tudo coisa que guias auxiliam para você fazer isso daqui. O ponto disso tudo é que no fim de cada guia que eu acabo fazendo, eu tento passar isso daqui para vocês e eu consigo duas coisas são alcançadas. A primeira é que vocês têm mais uma fonte para poder entender alguma coisa que vocês tinham dúvida ou coisas que vocês não tinham certeza de como funcionava. Então eu sempre tento passar o motivo do porquê que você está usando aquilo ali. Eu acredito que nem sempre eu consigo, mas eu tento fazer isso daí. E eu espero que seja útil quando eu faço esse tipo de coisa. E a segunda coisa é que eu entendo melhor cada uma das classes. Na pesquisa de como explicar melhor como fazer cada uma dessas funções, eu acabo entendendo coisa que eu não entendia antes. E isso daqui é natural. Todo guia que eu faço, eu acabo entendendo alguma coisa. E não só isso, todo guia que eu faço, depois eu acabo vendo guias de outras pessoas e eu acabo percebendo outras coisas que eu deixei para trás. Acontece, é natural isso daqui, e conforme as classes forem mudando, eu vou aprender mais coisas, e talvez eles introduzam ou removam coisas dentro do jogo, e eventualmente vai ser necessário fazer guias novos sobre tudo, mas a função principal é essa daqui. É por isso que guia é tão importante, não só para mim fazer, para eu fazer um guia, porque ajuda vocês e porque me ajuda,
mas é importante que as pessoas realmente procurem informações fora do jogo. É óbvio que não é todo mundo que vai fazer isso e você não consegue... é impossível você falar que você não consegue jogar o WoW sem ver guia nenhum. Mas se você está assistindo esse vídeo aqui, você faz parte daquela porcentagem mínima de pessoas que procuram vídeos e informações fora do jogo que você joga. E se você procura guias, eu acredito que a quantidade é menor ainda. Porque o jogo é tranquilo de você jogar sem precisar ter essa quantidade de informações. É fácil você completar a maioria dos conteúdos que você tem dentro de WoW sem nenhuma informação externa. Mas é evidente que o jogo ele não está sendo feito dessa maneira mais. Não só com guias, mas com add-ons também. E como eu falei para vocês, existem pessoas que jogam sem add-on nenhum, sem o DBM, sem informações adicionais, sem wiki auras. Ótimo. Eu gostaria que fosse melhor, mais fácil desse jeito, né? Na verdade seria. Mas eu tô para falar para vocês que mesmo se fosse essa situação, guias seriam necessários para você entender melhor como fazer isso daqui. Porque aprender na marra é mais difícil do que quando alguém está te mostrando o porquê que cada uma das coisas acontece. É natural. Eu preciso de guias, eu imagino que algumas pessoas precisem também, e eu não me vejo parando de fazer isso daqui tão cedo. Mas é por isso que eu faço guia. Mas por que você assiste?